Olá pessoal, todos bem? Muito bom dia a todos, um bom dia muito feliz. Sejam todos bem-vindos à nossa live do GIPA, do Grupo Espírita Pescadores de Amor, onde nós vamos desde já entrelaçando os nossos corações e buscando na alegria, buscando na sintonia, a visão da infinita bondade do Cristo a transformar a seara dos nossos corações, aonde nesta benesse divina, continuemos a decantar nossas almas e a nos permitir esse encontro de aconchego e de paz. Bendito seja o teu amor, Pai, e que nos interceda, nos permitindo nesse momento a paz interior, a calma da mente, a calma do corpo, a calma da alma, para podermos transitar junto às esferas mais doces dos melhores pensamentos. E que o amor nos aclare, que o amor conosco esteja. Que assim seja. Graças a Deus. Olá pessoal, mais uma vez, estamos aqui hoje na sede do nosso GIPA Pescadores para trazer esse momento, para trazer aí esse encontro e trazer um pouquinho dessa vibração para cá, aqui que estamos em reforma, né? Sempre na expectativa para que a gente consiga aí tão breve voltar aos nossos trabalhos normalmente, assim como também busca dessa vibração tão maravilhosa, nós espíritas que somos, sempre a podermos buscar o transcender e o elucidar de novas forças à nossa alma. Hoje eu preparei aqui, nessa leitura maravilhosa, que é o livro Sinal Verde, né, de nosso querido Chico Xavier. Deixa eu só arrumar aqui um negócio aqui para tirar o barulho, senão vai incomodar vocês. Só um instantinho, prontinho. O livro Sinal Verde, Chico Xavier, e o nosso querido André Luiz, e que é um livro que, como ele mesmo diz, né, um livro que vai trazer uma espécie de manual de trânsito moral. Nós que nessa necessidade de transitar pelas estradas da vida, pelas estradas, pelos caminhos, quantas são as nossas dificuldades, quantas são as nossas torpezas, e que muitas das vezes nós consentimos diante das dificuldades, tendo muitas relações de adversidade. Entender que, diante da nossa necessidade de paz íntima, a nossa necessidade de buscar a segurança diante dessa caminhada. E essa segurança sempre será o amor, sempre será como contexto a luz, a esperança, como canais a transformar essa caminhada enquanto vamos transitando. Nós não conseguimos discernir nesse oceano, né, nessa situação toda, nessas estradas todas, a quantidade de ondas mentais que nós estaremos em ressonância, né? E é necessário, por conta disso, propor uma junção, uma ideia, uma proposta mental que favoreça o nosso intercâmbio. Porque tudo aquilo que nós trazemos como intercâmbio mental, nós estaremos direcionando ao outro também. Nós estaremos relacionando com as pessoas também. Estamos num mar de vibrações em permuta. Estamos trocando vibrações com todas as pessoas, com todo mundo o tempo todo. E eu acho que isso é uma relação que vale a pena cada vez mais refletirmos, cada vez mais trazermos como consciência, para que a gente consiga afetar de maneira positiva o nosso campo vibracional, o nosso campo magnético, e afetar também esse campo que está à nossa volta. E poder sinalizar, poder introduzir mecanismos de novas ideias, mecanismos de novos padrões, de novos comportamentos, transformando dentro de nós mesmos. Por isso o imperativo que o Espiritismo sempre nos ensina, o imperativo que sempre vamos buscar entender, que é a relação nossa de simpatia com as adversidades, a simpatia com as dificuldades, né? Entender as vicissitudes da vida através da compreensão. Compreensão, conversando esses dias com o Edson, né? A gente numa troca rápida, trabalhamos inclusive no mesmo local e às vezes mal nos vemos.
E a gente, numa locução ou outra, entendemos essa relação do quanto se faz necessário compreender. E o compreender, ele é uma relação que vai nos permitir novos parâmetros para poder trazer uma análise vibracional mais fecunda. E o compreender, ele é literalmente mais do que entendimento. Porque você vai começar a perceber a realidade daquilo que as vicissitudes, as dificuldades que venham te oferecer, que venham fazer você passar, vai trazer horizontes para você ter calma, ter paz. Essa relação de simpatia, essa relação de aprovação, vai fazer com que consigamos trazer mais mecanismos e permitir, principalmente, abrir nossos canais de consciência através da mentalidade nova e através também de uma razão do coração de maneira mais fecunda, de maneira mais sutil, de maneira mais tranquila. O que eu estou querendo dizer? Se o livro chama-se Sinal Verde, que é nada mais, nada menos que uma proposta de nós entendermos os sinais de trânsito, isso é a elaboração, uma obra-prima de nosso querido André Luiz. O sinal verde significa nós sinalizarmos em vias seguras. O sinal verde é justamente o sinaleiro do farol, onde tem o vermelho e o amarelo, onde o amarelo é atenção, onde o vermelho é pare, e aonde o verde é justamente para nós seguirmos em frente. Mas nós seguirmos em frente criando esse contexto de sabedoria. Porque quantas são as vezes que diante dos sinais vermelhos da vida nós devemos ter atenção, devemos aprimorar, devemos parar o nosso carro, mas estar ali olhando o nosso carro, este veículo aqui, que nos leva para todos os lugares. Quantas das vezes vamos estar com esse sinal vermelho marcando para nós para esperar a passagem mais segura? E o sinal verde, ele é marcado pela nossa compreensão de vida. Quando nós começamos a trazer para nós, através da fonte do amor ao próximo, através da fonte do amor a Deus sobre todas as coisas, através dos frutos do amor, da esperança e da caridade, este fecundar de um caminho sóbrio. Então, o sinal verde, nós somos os caminheiros dessa história, nós somos os veículos a caminhar por essas estradas da vida, mas nós também somos os agentes de trânsito, porque os agentes de trânsito estão dentro de nós, estão dentro do nosso canal consciente, nos cobrando quando erramos, sinalizando quando estamos fazendo algo de errado, seja um simples pensamento, seja uma atitude, o qual nós, depois que fazemos, paramos para pensar, poxa, devia ter feito diferente. Ou então, poxa vida, poderia ser desta forma. Quando eu começo a entender esta ideia de André Luiz, fantástica, um livro com 150 capítulos, um livro que vai trazer a magnitude, a proposta de nós, 50 capítulos, mas bem fininho, bem pequenininho, posso até mostrar aqui para vocês, tá, ó, bem fininho, o livro é esse aqui, tá? Vai trazer para a gente a oportunidade de nós, através de perguntas e respostas, não necessariamente elaboradas, mas de maneira muito simples, orientar-se para que a gente consiga trazer esse cantinho de aconchego e poder, diante desse movimento que nós vivemos, imunizar nossa alma, né? Imunologia da alma e a nossa vacinação espiritual. É muito interessante que esses termos não é o Rodrigo que está criando aqui para vocês. Esses termos estão no livro editado, psicografado em 1971. E numa época, 2 anos que estamos aqui vivenciando, somos convidados a, o tempo todo, ouvir a palavra vacina, ouvir a palavra imunidade, ouvir essas necessidades reais do nosso espírito. E André Luiz, já médico dos médicos, esse grande homem, esse grande ser magnífico de transformação moral, adoro falar de André Luiz, vai nos trazer a necessidade de imunizar nossa alma, a necessidade de transformar nossa alma em um processo imune. E o que é imunizar nossa alma? O que é esse processo imunológico? É a prática do bem, é a vivência de todo esse bem que estamos já comportando através do conhecimento que Allan Kardec nos traz através do Pentateuco,
a oportunidade de começar a botar não só canais de reflexão, mas de atitude. Esta é a vacinação da nossa alma que André Luiz está citando e vai nos propor, através desse conceito, uma atitude, uma elaboração mental diferente. Estamos vivendo a ociosidade de um campo mental muitas das vezes marcados pelos nossos próprios vícios. Não estamos abrindo esses canais por conta dos nossos próprios vícios. E eu não estou falando os vícios da matéria, eu estou falando os vícios da maneira de pensar. A forma o qual muitas das vezes nós não percebemos, mas estamos quase sempre estagiando da mesma maneira, com as mesmas atitudes, da mesma forma, intercambiando dessa forma as mesmas ações mentais. Como é que eu vou conseguir construir um enredo novo, um insight novo, uma elaboração de estruturas novas, pensando da velha maneira, elaborando as velhas crenças, trazendo esses contextos que muitas das vezes até está um pouco disperso, desgastado com o tempo. A evolução nos convocou a aprimorar-se. A evolução nos permitiu, nessas estradas da vida, andar inclusive com mais segurança. Ontem mesmo eu estava numa breve viagem, em qual passava por uma estrada, a Fernão Dias, e o qual há 20 ou mais anos eu não passava por ela. E a minha infância inteira eu passei, pois meu pai tinha um sítio naquela região. E ou o nosso carro quebrava por ser muito velho, ou o nosso carro quebrava por um buraco. Das duas, uma, isso era o que acontecia. E a relação maior era a ideia do perigo que aquela estrada oferecia. Hoje em dia ela continua com as mesmas curvas, só que ela está pavimentada, ela está grande, ela está larga. E que continua com o mesmo perigo se nós acelerarmos a 120 por hora, esquecendo que o limite é 100. Então, a estrada continua a mesma, mas mudou-se as estruturas que nela se oferecem para que nós viajemos nela com segurança. E quem é que sinaliza, quem é que dá esse sinal verde? Sou eu, sabendo os limites de velocidade, sabendo a sabedoria de andar mais devagar, sabendo a sabedoria de a hora em que eu tenho que dar a passagem para o outro que está com mais pressa, e poder entender que esta relação vai formar o todo. Agora, eu poderia viajar nessa mesma estrada e julgar com 25 anos atrás, dizendo que nada mudou. É erro meu. Esse é o convite que André Luiz nos convida. Esse sinal verde é o sinal da esperança, é o sinal de nós podermos sinalizar as nossas possibilidades, abrindo esses horizontes, abrindo esses caminhos e nos permitindo a todas as etapas, a todos os movimentos, essa vacinação necessária. Essa vacinação de nós criarmos como proposta o consentimento, a elaboração de novas ideias, a elaboração de novas estruturas. Nunca fomos tão chamados a observar esse canal, esse movimento novo, onde a regeneração nos pede olhai e mudai. Mudai para que possa transformar, que a gente consiga trazer esse horizonte com sutileza, com calma, com tranquilidade e poder assim começar um contexto mais sábio das nossas vidas, de menos julgamento e de mais ação, de menos necessidades de ter à nossa volta a relação aprazível que eu busco e trazer essa relação para dentro, trazer essa relação para o meu consciente. Cabe a mim vibrar. Cabe a mim equacionar essa estrutura de pensamento. A fé, trabalhar essa fé e elaborar dentro dela um processo que me deixe enraizado dentro dessa fé. Eu gosto muito do livro, dos inúmeros livros que eu gosto. Um livro muito especial, chama-se O Grande Enigma, de Leon Denis. Esse grande filósofo, esse grande continuador de Allan Kardec. E ele vai trazer ali, em uma das passagens das inúmeras que existem no livro, a necessidade de nós estarmos em oração, estarmos com fé, mas não a oração da boca para fora. Não a oração daquelas palavras proferidas que muitas das vezes para quem ouve e até para nós mesmos temos a sensação de, nossa, hoje estou inspirado. Mas
a oração, aquela que o coração vibra. A oração, aquela que o coração enraiza. A oração, aquela que eu estou em comunhão com Deus. Aquela oração que me faz estar em comunhão com Cristo Jesus. Aquela oração que me traz a certeza, que não me faz se preocupar com nada do que está à minha volta, porque eu tenho a certeza, o mundo está caindo sobre minha cabeça. A pandemia está devastando. Se é que eu posso dizer desta forma? Mas muitas das vezes, na eloquência dos nossos maus pensamentos, perdemos a referência de fé. Ontem mesmo, a divagação das estruturas movidas pela mídia era que está mais morrendo pessoas do que nascendo pessoas. Se eu me apegar a isso, eu vou perder essa raiz da minha emoção. Eu vou esquecer do Cristo, eu vou esquecer do amor, eu vou esquecer de tudo aquilo que eu estou fazendo. Comunhão com Deus. Trazer esta comunhão, trazendo o enriquecimento do quanto este poder vai me deixar sutil, vai me deixar calmo, vai diminuir esses acessos mentais, muitas das vezes ocasionados pelo nosso infortúnio inicial, que vai abrir um vasto campo de possibilidades obsessivas, que vai abrir em nossas mentes, muitas das vezes, a enfermidade, e que esta enfermidade vai começar a trazer para o nosso campo perispiritual a doença, a dor, o sintoma. Quantos são sintomas que muitas pessoas estão elaborando? Dores no peito, angústias terríveis, sensação de medo, taquicardias, falta de ar. E que não é Covid-19, e que não é nada mais, nada menos do que uma somatização marcada pelo nosso medo, a nossa angústia, o medo que nos leva à ansiedade, e a ansiedade que pode nos levar à depressão. Então vale a pena esta comunhão, como diz Leon Denis, a ponto de enraizar a nossa fé, a trazer esta condição de maneira sutil e vivenciá-la. Vivenciar como Chico Xavier vivenciou. Chico, quantos infortúnios, quantas dificuldades, quantas torpezas, aliás, desde muito jovem. Sempre convido vocês a lerem a obra de Chico, assim como quem quiser assistir o seu filme, um filme maravilhoso, que vai mostrar o quanto esse menino, como esse homem, quando menino, sofreu. E muitas das vezes a gente tem ideia que essas pessoas passam pela vida como se fossem viajores apenas que estão sempre a vislumbrar a paisagem pela janela do avião. Não, há torpezas, há aflições, angústias tenazes. A diferença é como nós criamos este caminho, como nós sinalizamos a estrada da vida, como nós criamos aquilo que eu desejo vivenciar. Como vão ser essas paradas durante a minha viagem? Que muitos vão julgar que não vão parar sequer para ir ao banheiro, porque julgam que vai demorar mais para chegar lá. Ou então, se parar, vai parar com aquele mau humor terrível, porque até assim estão diminuindo, o tempo que vão ficar lá na chegada da viagem, haja visto a demora. E por que eu não curtir? E por que eu não precisar? E por que eu não ambientar esse momento em nossos corações como uma realidade, como uma verdade? E aproveitar o tempo, como diz Dr. Inácio Ferreira, o aproveitamento do tempo como uma grande proposta às nossas vidas para a gente realizar as nossas ações de maneira mais sutil. E o que é o aproveitamento do tempo de Dr. Inácio Ferreira no livro Hospital dos Médiuns? É nós entendermos que as nossas relações com o tempo, elas criam-se em disposições por nós não pontuarmos as nossas necessidades de maneira legal, de maneira tranquila. Criamos os impropérios, criamos as dificuldades, barramos muitas das vezes na tecnologia, perdemos o nosso tempo, não no sentido de perder literal, mas por não aproveitar de maneira mais preciosa. Então, trazer esse contexto é ambientar em nossos corações novas possibilidades, para que as nossas ações continuem fomentando processos a nos levar a essa evolução necessária.
abrindo esse canal de consciência e fazendo com que amplifiquemos a nossa realidade nessa vida, entender essa realidade espiritual em nossa vida. Tenho visto muitos amigos espíritas e não espíritas circundados por ações mentais pessimistas, muitas das vezes derrotistas e muitas das vezes até raivosas. A nós é dada uma oportunidade única de deter a paz ao nosso espírito através da oração, a paz aos nossos corações através da oração, e trazer esse intercâmbio sereno da vida, e não importa a torpeza que me espera aqui fora. Tem vidas que estão passando e nem estão sendo vistas, porque são tidos pelo mundo como aqueles de má sorte. Segundo os nossos irmãos hindus, essa seria a palavra. Para nós, o irmão que passa fome. E muitas das vezes nós estamos com grandes conquistas, mas estamos presos a uma angústia, presos a uma mágoa, presos a um ponto, a um único ponto que nos desafiou, que nos tirou aquele equilíbrio de tudo indo bonitinho. Literalmente, me tirou da zona de conforto. E aí você julga a si mesmo, primeiramente, pela sua incapacidade. Aí você, como próximo passo, passa a julgar a sua sorte. Próximo passo, você passa a julgar a Deus como uma pessoa com pouca sorte. Enquanto esse ambiente mental estiver preso dentro do meu coração, ele será ainda aquilo a verbalizar a minha alma. E se eu não passar a se contentar, seja com um copo de água, ou seja com suco de polpa natural, não importa aquilo que é a minha conquista, eu não vou compreender a minha passagem por essa vida. Eu não vou entender por que eu nasci espírita, ou tornei-me espírita depois de longos anos vivenciando outras doutrinas. Não importa. Mas intercambiar e realizar é parte minha. Os instrumentos estão em minhas mãos. Os instrumentos estão aqui no meu coração, já vibrando, equacionando, pedindo, tendo vontade para vivenciar. E cabe a mim ir adiante. Cabe a mim transformar. Esta vida cheia de atribulações, esta vida cheia de desafios. Sim, encarnamos no mundo provacional expiatório, mas encarnamos aqui não para sofrer, como muitos dizem. Encarnamos aqui para vivenciar todas as propostas que eu posso vivenciar e que na lei de causa e de efeito é dada a minha oportunidade de escolha. É dada a minha oportunidade de optar melhor por aquilo que eu desejo vivenciar. É dado a mim a capacidade de transformação e naquele solo que não é fértil, naquele solo degradado, até nele a oportunidade de eu afofar a terra, sujar as mãos com minhas garras, com minhas unhas, para que eu possa ali colocar um bom adubo e transformar uma semente para que eu possa amanhã comer um melhor fruto. Até nisso em mim é dada a oportunidade. Sinalizar a vida pela nossa obra de hoje, o livro Sinal Verde, é podermos observar com estas ações em nossas mentes e fazer da nossa vida uma vida alegre e feliz. Está faltando muitas das vezes sorriso, está faltando muitas das vezes o abraço. Olha só que coisa interessante. Quantas pessoas atrás desse abraço. Eu trabalho com a saúde, eu tenho muitos idosos que eu atendo, e tem muitos deles que chegam e alguns deles estão hermeticamente fechados desde o ano passado e me ligam, me mandam uma mensagem. Eu só queria um abraço. Eu só queria que o meu filho que vem aqui me trazer a sacola, com os mantimentos para eu me manter, ele esperasse um pouquinho mais. Tudo isso, eu não estou num contrassenso e querendo trazer um contexto diferente que devemos sair por aí nos abraçando.
Mas isso é a resposta de quando nós podíamos abraçar, nós não estávamos abraçando. Quando nós podíamos sorrir, nós não estávamos sorrindo. Quando nós podíamos ir ao encontro daquele que estava lá há tempos, nós não estávamos indo. E hoje sofremos a solidão, desejando ser abraçados. Daqui a pouco, vamos ambientar novos momentos. E eu tenho certeza que vai todo mundo ser abraçado. Eu vou ser abraçando todo mundo. Todo mundo me conhece, eu sou beijoqueiro, eu adoro abraçar. Eu vou sair abraçando todo mundo. Eu vou querer aproveitar muito esse tempo, eu vou querer poder olhar para aquilo que eu não estava fazendo, olhar para aquilo que eu não estava realizando. Esta obra-prima vai nos trazer esta reflexão. O que sinalizas quando passa? O teu sinal está verde para a vida? Está amarelo ou está vermelho? E você acabou de passar no sinal verde, porque ele está dando para você condição de você seguir adiante. Como está a estrada da sua vida? Porque não adianta nada eu sinalizar para passar, mas no próximo passo, estar com o meu sinal vermelho, da discórdia, da angústia, da mágoa, do rancor. Estar preso às investidas que muitas das vezes, as dificuldades da sociedade, as dificuldades do viver em família, as dificuldades de um trabalho material, muitas das vezes me convoca as maiores, as grandes forças que eu devo ter para superar um desafio. Porque não adianta nada sinalizar para passar e continuar com o estado de alerta. Porque no fundo, minha consciência não se planifica. Volto de novo a citar Chico. Como foi doce esse homem, como foi bom esse homem, que no auge de suas dores, marcadas pela sua catarata, pela sua glaucoma, que ocorreria aquela pressão dos olhos, da córnea, pulsa. É uma dor muito grande, é uma dor muito forte, os olhos sangram. Ele muitas das vezes limpava os seus olhos e ia atender alguém para ganhar uma galinha, que era o que a pessoa tinha para oferecer. Não que ele cobrava, mas as pessoas queriam ser úteis, queriam também recompensar por aquele abraço, por aquele carinho. E uma das poucas vezes que ele, questionado por Emmanuel, ele, homem como nós somos homens, como nós somos seres, como somos mulheres, ele, no único momento de dor, de sofrimento, de sofreguidão, ele chorava no espelho com seus olhos sangrando, porque ele naquele dia não estancava os olhos. Sangrava o tempo todo, doía. Ele xingava. Só que o xingar dele é um pouco diferente do nosso. Eu costumo brincar nessas horas que ele devia xingar assim: eu vou rolar esse queijo ladeira abaixo. O xingar dele era muito diferente do nosso, somos doces. Somos não, ele. E ele não via que Emmanuel estava da parede oposta ao banheiro, né? Eu não sei se vocês sabem, o espírito não tem esse negócio que nós temos de parede não, tá? Está aqui, a gente está aqui, ó, estamos vendo os espíritos que estão ali, os que estão aqui, os que estão ali, os que estão lá embaixo. E Emmanuel observava ele, e naquele momento, quando ele sente Emmanuel, ele xinga também Emmanuel. Joga um queijo também no Emmanuel. E Emmanuel dá uma bronca nele. Emmanuel não rolava queijo não, Emmanuel era mais duro, mais taxativo. E diz para ele usar aquilo que ele já sabe fazer, usar aquilo que ele tanto ensina às pessoas, praticar aquilo que ele faz com todas aquelas centenas de pessoas que a ele o recorrem, doar aquela energia que aquelas centenas, milhares de pessoas semanalmente a ele recorriam, para ele mesmo. Abençoa o teu olho. Porque a única coisa que você está fazendo é jogando ódio, jogando raiva, jogando tristeza, jogando angústias. Ele nunca vai melhorar. Ele nunca vai sarar. Porque o fluido, aí vem a entrelinha, o fluido que você está jogando no seu olho é um fluido que destrói.
É um fluido que não vai fechar, não vai estancar a ferida. E vai sangrar mais, e vai sangrar mais, e vai sangrar mais. E aí naquele momento ele consente. Naquele momento, bem-vinda, pode entrar. Naquele momento, ele abre o seu canal, o seu horizonte e para pensar que realmente naquele lapso da raiva, naquele lapso da incoerência, ele percebeu que ele estava esquecendo de amar a si mesmo. Ele se esqueceu desse componente magnético da energia de cura que existe dentro de nós. E naquele mesmo momento, ele passa a analisar seus pensamentos, seus olhos param de sangrar. Ele respira fundo, com lição aprendida, e vai à luta curar a dor de quem está com dor maior que a dor dele. Eu acho que poder entender esta relação do quanto nós temos, do quanto nós somos capazes. E aqui, eu não vou colocar aqui uma ideia de potência, como se nós a nós não fosse dado a necessidade de invulnerabilidade, a necessidade de nós, muitas das vezes, estarmos fortes o tempo todo. Não é isso que eu estou falando. É o contrário disso. De nós entendermos que nas nossas invulnerabilidades, nós podemos trabalhar para que consigamos cada vez mais amplificar em uníssono e manter essa relação de energia positiva cada vez mais forte e cada vez maior. E num mundo como o nosso, nós vamos ter as intercorrências e daqui a pouco vamos estar lá com o nosso sinal vermelho de novo. Eu não quero nada, não aceito, não quero, eu brigo. Que nessa hora a gente lembre de Jesus, lembremos do Cristo de amor e lembremos de todas as grandes passagens luminosas que nos fez e que nos faz refletir o quanto ali eu posso parar para orientar-me diante de uma prece, orientar-me diante de um processo mental, o qual me traga a calma interior e não um conflito interno. Jesus não trouxe a dor. Deus não é o criador da dor humana. E eu nem vou trazer aquele clichê que nós somos os criadores, mas eu vou trazer que diante das nossas dificuldades, das nossas deficiências, muitas das vezes estamos sim deixando de produzir células melhores aos nossos corpos. Células melhores à atenção dos nossos sistemas neuronais e fazer com que o nosso corpo crie novos componentes de cura. A nós é dado esse saber. Aliás, a grande maioria aqui, inclusive eu mesmo, fazemos isso muito bem dando passes lá embaixo, aplicando magnetismo, com pessoas chegando com suas colunas travadas e saindo andando. Com pessoas chegando tristes, saindo sorrindo. Nós conseguimos sim. E é um efeito dúbio. Porque é a nossa capacidade de doar com a capacidade do outro de receber. A cura está em nós sim. E que vale a pena a gente trazer esse campo de emoções favoráveis. Para podermos abrir esses horizontes desde a nossa plenitude da aurora. Já pela manhã, a transformação dos nossos pensamentos. Aliás, o primeiro capítulo desse livro é Ao Levantar-se. E aí ele vai trazer uma espécie de sumário para nós fazermos, como se fosse uma cartilha para que a gente trabalhe de maneira tranquila e levemos desde a primeira hora da manhã esse componente que vai nos favorecer para o restante do dia. E o que ele pede para nós em primeira lição ao levantar-se? Abençoe a sua vida pela manhã. Abençoe a sua vida já pela manhã. Traga essa alegria da vida pela manhã. Porque se nessa hora você acordar e ao abrir a janela vier um trovão, e nessa hora você julgar que
Que dia vai ser hoje? Pode acreditar que não será um dia tão fácil. Agora, se vocês forem igual meu filho, vocês vão falar que o Thor acabou de passar por aqui. Ao levantar-se, o que transforma é a sua capacidade de abençoar o seu dia. Segundo passo, a oração. Poxa, Rodrigo, mas devia ser oração em primeiro. Então, mas André Luiz ele vai ensinar uma coisa que está na entrelinha do que eu já falei. A oração deve ser o estado nosso. Devemos estar em oração. Estar em oração não é estar o tempo todo vibrando, não é estar o tempo todo ali em contato, né, buscando Deus, buscando luz, falando de maneira a evocar a luz. Não, é estar com nossas ações mentais qualificadas. É estar com nossas atitudes emocionais ambientadas num ambiente saudável. É elaborar as nossas alegrias o tempo todo. Isso é estar em oração e sempre atento à causa humana, a primeira alma que se dirigirá a nós. Às vezes, se estamos falando do nosso ambiente, essa primeira alma será nossa esposa ou nosso esposo. E quantas das vezes passamos sem dar um bom dia? Quantas das vezes, nesse tempo que muitas das vezes de maneira mecânica, acordamos e fazemos exatamente as mesmas coisas, para depois de quase meia hora dar o nosso primeiro bom dia? Será que eu dei bom dia a mim mesmo? Será que eu abençoei o meu dia? Será que eu trouxe essa vibração, esse magnetismo de Emmanuel, de Chico, para trazer o alívio às minhas dores? Ao levantar-se, que a gente já possa ambientar esse sinal verde da vida. E aí ele diz, vá com calma, levanta-te e vá com calma. E permita-se vislumbrar os horizontes da paciência, da amabilidade. Na entrelinha ele está dizendo assim, sinta a tua energia. Nós passamos a maior parte do tempo sem sentir nossas energias. Somos marcados muitas das vezes pelo próprio ambiente tecnológico. Esquecemos de sentir nossa energia, mas o dedo está afiado na rolagem da tela do celular. Ó. E sinalizemos assim esse esperançar, para que a bondade e a gentileza comece desde cedo trazer os planos para o meu dia que está apenas se iniciando. E o que vai transformar, o que vai elaborar toda a caminhada do que vai ser esse dia é a minha atitude. Porque ninguém tem capacidade de trazer em mim a ideia de um mau dia. Ninguém é capaz de tirar o meu sossego. Ninguém é capaz de dizer para mim e tirar eu do sério. Ninguém é capaz de machucar o meu coração, a não ser que eu queira. A não ser que eu permita. A não ser que o sinal verde da minha vida esteja fechado. A não ser que eu esteja com o sinal vermelho, parado, e quando parei para olhar, está todo mundo passando com seus veículos à minha volta e olhando, por que que você está parado? Eu criar essa capacidade e eu ambientar esta condição de ter essa responsabilidade das minhas atitudes, vai ser o ponto crucial, transformador de mim mesmo. Porque se vivemos um mundo de dor, se vivemos um momento de pandemia, se ficarmos ali contando quantas mortes aquele jornal nos noticiou hoje, eu vou esquecer de viver, eu vou esquecer de amar, eu vou esquecer daquele irmão que está precisando de água. De comida então nem se fala. Se eu ficar preocupado com a lista dos 10 homens mais ricos que se tornaram ricos em plena pandemia, segundo a revista Forbes, eu vou esquecer da mesma equação que está trazendo um numeral negativo daqueles que estão na extrema pobreza. O que sinalizas? Que eu possa ir ao encontro de tudo que eu posso fazer por aquele que sofre.
abençoando o meu dia, eu estou abençoando o dia do outro. Abençoando a minha vida, eu estou abençoando a vida do outro. Isso é um abraço, vocês concordam? Não está podendo abraçar, não é verdade? A gente dá umas escapadinhas, mas tecnicamente não. Mas se eu abençoo a minha vida, eu abraço. Quantas pessoas, inúmeras pessoas nos pedindo ajuda por WhatsApp, por redes sociais, e a gente vibra, a gente vibra, a gente vibra, a gente vibra. Tem muitos que dizem que isso não adianta, que o que adiantaria era estar ali presente. A esses eu convido, sinalize o verde para que você caminhe e sinta essa emoção que você possa estar onde você estiver. Para o Espírito não há fronteiras. Tanto é que nós todos os dias desencarnamos por quase 6, 5, 7, 9 horas, alguns 12 horas dormindo numa noite. Estamos já vivenciando a vida do Espírito e não percebemos. Por Espírito não há barreiras. E qualquer momento o qual nós nos deslocamos com nossa mente, é o nosso Espírito que leva a mensagem. É o nosso Espírito que capta a mensagem. É o nosso Espírito que transforma a mensagem quando ela chega de maneira deturpada. Olha a grandeza de nossas almas e olha o quanto nós temos de instrumentos dados por Deus para poder viver essa vida de bem. Agora, se nós nos preocuparmos que realmente é um mundo provacional, a minha dor é muito profunda, a minha tristeza, eu não aguento mais, eu vou esquecer de si mesmo. E esse esquecer de si mesmo não é a renúncia que Jesus nos ensinou. A renúncia de si mesmo é quando nós, até com dor, vamos ajudar aquele que sofre. A renúncia de Jesus é aquela que até mesmo quando nós estamos se sentindo o pior de todos os seres, e ali a gente tira o sorriso lá do mais profundo de nossas almas para ajudar a outra pessoa a sorrir. Porque a vida é linda, porque a vida é bela, porque a vida é maravilhosa, a vida é uma dádiva. E o verde dos nossos sinais deve estar sempre prontos para que nessa estrada da vida a gente consiga transitar e fomentar os melhores caminhos. E se em algum momento o nosso veículo somático, assim como o nosso veículo físico, ter alguma ocorrência de quebra, que nós tenhamos a paciência de entender que ele é um veículo e veículos também têm as suas dificuldades. Paremos para consertá-lo. Paremos para poder arrumá-lo. Para seguir em nossa viagem. E que não nos falte alegria. Que não nos falte a capacidade de amar. E que não nos falte, principalmente, a capacidade de executar em nossas tarefas a lei de amor ao próximo, a lei de amor a Deus, o sentido de caridade e a proposta de bem embasado nessa trindade absoluta divina para que a gente consiga viver bem. Viver bem é amar. Viver bem é viver. E que a gente possa trazer absolutamente essa nossa vivência à luz. Eu costumo dizer muito em aulas, em palestras, nunca tivemos uma vida tão boa. Há aqueles que dirão o contrário e eu os respeito. Mas eu deixo aqui isso como uma reflexão. Nunca tivemos uma vida tão boa, uma vida de tantos sucessos, uma vida de tantas conquistas, inclusive materiais, e principalmente onde a conquista material ela não é maior que a conquista espiritual. Porque durante tantas jornadas em vidas e vidas e vidas e vidas que somos reencarnacionistas, sabemos, nossas maiores conquistas eram as conquistas materiais. Nessa continuamos tendo conquistas, mas prevalece o nosso desejo pela paz. E a paz é espiritual. A paz
O milionário, muitas das vezes, não pode comprar. E aquele irmão menos favorecido tem dinheiro de sobra. Que o nosso amor possa abrir esses horizontes e que nós possamos sinalizar essa vida com muita alegria. O meu desejo de um domingo maravilhoso, de abraços em família, de abraços virtuosos, virtuais, a todos aqueles, nós aqui do Gepa Pescadores, que nós desejamos a todos luminosos dias, a todos vocês, e paciência na dor, no sofrimento, mas não a paciência do esperar ali sentado, dias melhores virão, a paciência do esperançar, enquanto eu espero, eu trabalho, eu vou em busca, eu ajudo, eu auxilio, porque nós iremos vencer todas essas batalhas. Muita luz no coração de todos. Eu, nesse momento, encerro nossa passagem por esse momento tão especial, tão maravilhoso, vibrando esta qualidade de energias, de pensamentos, fazendo frutificar a esperança aos corações. Amigos da luz, que todas as almas aflitas nesse momento sejam acolhidas, sejam encarnados, sejam desencarnados. Luz, a alegria divina da luz, acalmar esses peitos palpitantes. Luz, a tirar esta dor que apunhala da angústia e do sofrimento. Luz, os nossos caravaneiros divinos transformando esses canais, apaziguando todas as almas. Luz, que todos em seus lares recebam esse amor, que todos dentro dos seus corpos apaziguem-se, elevando as mentes ao Cristo Jesus, libertando-se, e a alegria divina seja. Senhor da luz e da vida, muito obrigado por tanto termos e por tanto sermos. Que a paz continue levando-nos a esses horizontes e que o bem seja a nossa vacina diária a imunizar nossas almas, a imunizar nossos corpos, sem se preocupar com amanhã. Vivemos e que a luz seja em nossos corações. Muita paz sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estão aqui, os poucos presentes. Muita paz, muitas alegrias e que os nossos corações continuem se encontrando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.